Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos mais uma vez juntos aqui na nossa sequência de vídeos sobre o livro Delineando a Pesquisa Clínica. Estamos acabando, estamos chegando no final do livro, estamos no capítulo 18. Esse capítulo 18 ele é um capítulo interessante que é sobre estudos comunitários e internacionais, né, de colaboração. E ele é um vídeo muito interessante, esse capítulo, para você que é um pesquisador iniciante ou você que é um profissional de saúde que trabalha num pequeno centro de pesquisa ou não tem experiência com pesquisa. Tá? Esperamos que essa sequência de vídeos, né, esse mini curso de pesquisa clínica e de protocolos de pesquisa chegue a pessoas dos mais diferentes níveis. Desde o pesquisador que quer melhorar os seus conhecimentos em pesquisa, já um docente ou um pesquisador com anos de experiência, que quer melhorar um pouquinho mais alguns detalhes dos protocolos, o estudante de pós-graduação ou de graduação que está começando a sua carreira acadêmica e tentando entender melhor como funciona o método científico, e também profissionais. Os profissionais de saúde, por exemplo, se você é um enfermeiro ou você é um médico que trabalha num pequeno posto de saúde ou tem uma prática comunitária muito sólida, mas gostaria de tornar esse conhecimento cotidiano mais sistemático e também comunicar os resultados da sua pesquisa para um público de pesquisadores, esse vídeo é para você, tá? Juntamente com os vídeos dos outros tópicos, obviamente. Mas esse é bem particular para estudos comunitários. Caso alguém não conheça, né, vamos definir o que é um estudo comunitário. Então, a definição de pesquisa comunitária é aquela conduzida fora dos centros médicos usuais e destinado a atender às necessidades da comunidade específica para o qual o desenho está sendo feito, a pesquisa está sendo feita. Por exemplo, eu posso pensar, por exemplo, num desfecho, né? Então, diabetes tipo 2. É uma doença, é um desfecho muito comum. Eu quero estudar os condicionantes para diabetes tipo 2. Então, podem ter vários, né? Várias exposições que aumentam a probabilidade de você desenvolver diabetes. Tá? Mas se eu sou, por exemplo, um profissional de saúde de um pequeno hospital, um pequeno posto de saúde no interior do Nordeste brasileiro, tá? Que tem especificidades culturais e de acesso à informação e a tratamentos mais reduzida ou diferente do que seria o convencional, o mais comum, né? Será que esses tratamentos padronizados para toda a população têm o mesmo grau de eficácia para essas populações, essas comunidades mais restritas? Ou eu tenho contato, trabalho numa ONG ou algo do tipo, com uma comunidade de pessoas que vivem em aglomerados subnormais, ou comunidades, favelas, coisas do tipo. Provavelmente as características de exposição e o desenvolvimento do desfecho das doenças são diferentes, né? Às vezes você fazer uma pesquisa baseada no conhecimento dessa comunidade e em amostras baseado nessa comunidade pode me dar soluções específicas para a atuação de políticas públicas nesses locais, tá? Que são muito diferentes de quando você faz, por exemplo, pesquisas baseado em protocolos de estudo clínicos em grandes hospitais, né? Então, por exemplo, quando eu utilizo dados de pesquisa de hospitais de referência, eu posso verificar a associação entre a exposição e o desfecho. Mas muitas vezes essa relação que eu estou estudando, baseado em hospitais de referência, é diferente das relações quando eu trabalho em hospitais de primeira linha, né, de primeira entrada, né, que são os postos de saúde, por exemplo. Tá? Então isso coloca um desafio muito grande, né? Geralmente os estudos, quanto mais preciso é um estudo, então se eu fizer um estudo RCT, com todos os tipos de controle, cálculo de amostra, os pacientes todos bem homogêneos e tal, eu vou estudar muito bem o mecanismo da relação entre a exposição e o desfecho. Mas eu perco validade externa. Eu perco capacidade de explicar diferentes contextos. Nesse sentido, os estudos comunitários têm uma importância fundamental, né? Será que esse tratamento, que é o padrão ouro, entre grandes aspas, o padrão ouro, que é o ideal, né? Será que ele não é proibitivo para outras comunidades? Será que, na verdade, ele é contraproducente, ele pode gerar dano em outras comunidades mais específicas? Né? Isso tem que ser considerado, e daí a importância da
de que pessoas da área da saúde, por exemplo, que é o tópico que estamos tratando, pessoas da área da saúde e que não têm experiência acadêmica, assim, formal, né, de pesquisa, têm que ser implicados também na produção do conhecimento científico, necessariamente. Esse conhecimento é muito importante para a melhoria da qualidade de vida e das políticas públicas das populações. Tá? O capítulo trata disso, principalmente. Então é algo muito importante. Né? Então ele fala inicialmente do porquê pesquisa comunitária e internacional. Então a gente tem dois tipos. Né? Então, por exemplo, pensando no Brasil, a gente pode ter pesquisas de grandes centros de pesquisa, né? Hospitais de referência, coisas do tipo, que tem um melhor entendimento do mecanismo, mas uma menor validade externa. Daí a importância dos estudos comunitários em populações mais pobres, em populações mais isoladas, em comunidades onde tem uma certa característica biológica um pouco diferente da população média. Tá? E daí uma vertente da pesquisa comunitária. Outra vertente é a pesquisa internacional. Infelizmente, mas é uma condição humana, temos desigualdade de renda, e essa desigualdade de renda não é só dentro dos países, mas entre os países. Então, às vezes, temos uma iniciativa, por exemplo, dos Estados Unidos, que quer investir um dinheiro para tentar estudar uma certa associação. E aí ele quer fazer um estudo comunitário em vários países. Né? E inclui o Brasil, por exemplo. Então, o Brasil participa, né? É um dos centros. Tá? Isso é também chamado de pesquisa multicêntrica, mas você tem a pesquisa multicêntrica convencional, em que todos os centros têm o mesmo protocolo, né, exatamente o mesmo protocolo, é só uma replicação em diferentes locais. E você tem a pesquisa multicêntrica comunitária, em que além desse protocolo, né, padronizado, ele tem que ser adaptado a cada região, né, a necessidade de cada região. Então a necessidade de um país, por exemplo, a necessidade dos doentes com diabetes em Chicago é diferente da necessidade das pessoas da periferia de São Paulo. Tá? No que diz respeito à mesma doença, o mesmo desfecho que a diabetes. Tá? São coisas diferentes. Tá? O acesso ao tratamento é diferente, a alimentação é diferente, a vida é diferente. Tá? Isso tem que ser considerado na pesquisa comunitária multicêntrica. Né? E aí o capítulo fala de uma questão que é o desequilíbrio 10-90. O desequilíbrio 10-90 diz respeito a uma situação na qual 90% da carga global da doença recebe apenas 10% do investimento global em pesquisa. Né? Então, isso coloca é bem a questão da desigualdade. Né? Então, geralmente, os centros de pesquisa mais renomados recebem mais dinheiro. Em geral, eles tentam fazer pesquisas mais metodologicamente mais corretas. Logo, você restringe a população-alvo, para deixar todo mundo homogêneo, para entender o mecanismo, mas ao mesmo tempo, e investe muito dinheiro nisso, mas o impacto real da pesquisa acaba sendo baixo. Né? Porque você, no momento de lançar o resultado da pesquisa na comunidade, como você tem diferentes comunidades com diferentes realidades, para algumas delas o tratamento não é acessível. Ou ele é muito caro, ou ele é muito difícil, ou não tem acesso logístico, e por aí vai. Né? Daí a importância dos líderes comunitários, né? Dos líderes médicos, clínicos e comunitários, também terem voz e apresentar seus resultados, colocarem alternativas de tratamento possíveis, que não são os ideais, né, como as melhores pesquisas, mas são os possíveis. E nesses possíveis eles se tornam os melhores. Tá? Isso é muito, muito importante. Quando você for fazer uma pesquisa comunitária, você tem, primeiro, questões locais. Né? A grande questão, o grande ponto da pesquisa comunitária é você determinar uma subpopulação e querer focar os resultados da sua pesquisa nessa população. Então, se eu estudo uma pequena comunidade no norte do Peru, por exemplo, uma comunidade andina, né? Essas populações têm idiosincrasias. O diagnóstico pode ser o mesmo, mas o desenvolvimento natural da doença é diferente nessa comunidade. Então eu tenho que entender melhor como a realidade dessa comunidade funciona. E aí entramos num ponto muito importante. A medicina passa a ser insuficiente para explicar esses fenômenos. Né? Então pesquisa comunitária, antes de tudo, é uma pesquisa interdisciplinar. Tá? Você tem que ter conhecimento de outras áreas do conhecimento, sobretudo duas, a antropologia e a sociologia. Tá? Então o método antropológico baseado na alteridade, né, que é tentar entender o lugar do outro,
né, a posição do outro, não é tentar sentir como o outro pensa, porque isso é impossível. Eu nunca vou ter a capacidade de entender de fato como um andino que vive no norte do Peru se sente. Tá? Mas eu posso me esvaziar da premissa de que eu sei e tentar entender aquela pessoa com base no relato dela. Então, eu não sei nada. Então, me ajude a entender. Tá? Então, em geral, pessoas da área médica têm uma dificuldade de abrir mão do seu próprio conhecimento, né, e mostrar que você tem que aprender com o seu paciente, com a comunidade. Né? E isso é uma abordagem bem da antropologia. Então, em geral, pessoas que têm um conhecimento muito grande da medicina local, né, como pequenos líderes comunitários, ou como pessoas que trabalham em pequenos centros de saúde, em geral, elas têm um conhecimento muito grande da realidade do local. Isso pode melhorar muitas questões de pesquisa. Tá? Então, pesquisadores mais tarimbados ou com mais experiência têm que esvaziar o seu conhecimento e tentar adquirir dicas desse conhecimento local. Né? A grande vantagem da pesquisa comunitária é a maior capacidade de generalização para comunidades parecidas com as que você está estudando. Né? Então, por exemplo, você pode fazer, quando você constrói, num país grande como o Brasil, ao invés de você impor um protocolo de pesquisa, você pode criar redes de pesquisa. Né? O que é uma rede? Né? Uma rede é como se fosse uma pirâmide, vai. Então, em que você tem os líderes comunitários ou líderes médicos de pequenos hospitais. Esses líderes médicos fornecem pequenos insights, né, sobre as diferentes realidades. Isso alimenta um nível superior, que é o fomentador da política pública, e o fomentador da política pública vai tentar transformar isso em diferentes hipóteses de pesquisa. E aí você vai ter o pesquisador, entre aspas, profissional, que é aquele que de fato vai montar a pesquisa, calcular tamanho de amostras, vai assistir todos esses vídeos até aqui, vai fazer o protocolo de pesquisa, né? Só que ele vai construir diferentes protocolos de pesquisa para diferentes realidades. Então ele vai fazer adequações, né, da mesma pergunta de pesquisa a diferentes realidades. Então é um pouco como se fossem diferentes protocolos, né, de pesquisa, mas utilizando o mesmo desenho experimental, o mesmo rigor e tal. Né? E aí os resultados dessas pesquisas vão ser aplicados de forma diferencial na política pública e na intervenção desses agentes de saúde. Tá? Então você vê que é uma pirâmide que é alimentada dos dois lados. Tá? Isso é o ideal. Tá? É o ideal. Em geral, isso não acontece. É muito difícil, demora muito tempo, tem muitas questões políticas que envolvem, e muito tempo, né? Muita necessidade de política para construir essa pirâmide, né, de níveis de análise de pesquisa comunitária e pesquisa clínica. Tá? Então, o que na prática se faz? Né? Uma dica que podemos ter, que é algo interessante, é você começar com desenhos de pesquisa mais simples. Então, por exemplo, eu sou um líder comunitário, um líder de saúde. Né? Eu sou um médico e eu atendo pessoas num pequeno posto de saúde, apenas. E meu trabalho é muito cansativo, muito dispendioso e tal, mas eu acho importante fazer alguma pesquisa com as pessoas da minha comunidade, da comunidade que meu posto de saúde atende. Como eu faço? Né? Primeira coisa é tentar evitar coisas muito complicadas. Então, vou fazer um randomized control trials com um monte de controles. Você não vai dar conta. Tá? É algo simples assim. O ideal, como dados da sua comunidade em geral são escassos, você só tem dados muito gerais, mas não voltados para a sua política pública, né, local, o ideal no início é fazer séries de casos. Tá? É você fazer estudos qualitativos ou séries de casos acompanhando um tamanho de amostra pequeno, mesmo sem muito controle experimental de variáveis de confusão e tal, mas dado que você parte do pressuposto de que você tem o conhecimento geral, você sabe quais são as diretrizes gerais, você vai tentar fazer uma reflexão sobre essas diretrizes gerais à luz dos seus estudos de caso. Então, quando você tem estudos de caso e você vê, olha, usando o tratamento convencional, para esse paciente ou esse grupo pequeno de pacientes não funciona. E não funciona porque eles não têm renda, ou a renda é muito baixa, ou eles não têm capacidade logística de vir receber o tratamento, ou o tratamento é muito caro, ou qualquer outra razão, né? Ou eles têm uma realidade cultural muito diferente. Tá? Isso pode gerar um trabalho científico, um artigo, muito importante para o fomentador da política pública. Tá? Então esses estudos locais eles são extremamente importantes para mostrar até que ponto a ciência
acerta ou até que ponto ela falha, porque as pessoas não conseguem implementar, né? A gente comentamos no vídeo anterior a diferença entre eficácia e efetividade. Então eu consigo ver, com base nos estudos, mesmo que estudos de caso, locais, eu consigo ver que certas políticas públicas que têm eficácia, elas são subsidiadas por um estudo bem controlado e tal. Elas têm eficácia, mas não têm efetividade. Por que não tem efetividade? Porque nessa população local as pessoas não conseguem fazer o tratamento, elas não têm acesso ao tratamento, né? ou não aderem. Tá? Então, não pense que estudos de caso são algo que não é relevante nessa fase, muito pelo contrário, são muito importantes. Ou estudos caso-controle simples, ou estudos transversais, mais simples, né, que comparam grupos. Isso é algo muito importante para você que está começando. Né? Conforme você vai ganhando hábito de pesquisa, de compilação de dados, você começa a recrutar pessoas, né? Entramos no tópico de construir capacidade local. Tá? Uma vez que você é um profissional solitário, você vai fazer alguns estudos de caso, mas você não consegue dar conta de fazer tudo sozinho, de agrupar as informações e tal. Você tem que implicar outras pessoas no seu trabalho também, né? Que isso é a ideia de construir capacidade local. Que é você, por exemplo, ter ou conseguir uma pessoa que seja responsável por compilar os bancos de dados, organizar as informações, deixar essas informações de uma forma um pouco mais organizada, né? Oferecer um treinamento para os outros profissionais de saúde coletarem os dados de forma padronizada, né? Para você conseguir já ter acesso a informações melhores. Né? Existe, por exemplo, verba disponível apenas para esses treinamentos para você construir capacidade local de pesquisa. Não adianta ter pessoas bem intencionadas se elas não são bem treinadas para fazer a coleta de dados, a gestão das informações. Tá? Então, uma coisa importante assim, você pode escrever um protocolo de pesquisa apenas para oferecer treinamento e preparação para construir capacidade local no seu pequeno centro. Tá? Além de fazer parceria com centros maiores. Tá? Então, não pense que isso não é parte de um protocolo e não pode ser um protocolo inicial de pesquisa. Pode ser sim. Tá? Seu objetivo final do estudo não é ter resultados necessariamente, é construir uma base de dados onde você consiga fazer uma análise e fazer uma crítica do modelo vigente, da política pública vigente. Tá? Isso é um ótimo protocolo de pesquisa, por sinal. Tá? Então, caso você comece sozinho a fazer a sua pesquisa comunitária, comece pelo mais simples, é algo importante, com estudos de caso você pode ter uma discussão muito interessante. Analisar as vantagens comparativas que o seu centro oferece. Então, eu trabalho num pequeno centro de pesquisa, um pequeno hospital, um pequeno posto de saúde, o que as pessoas dessa pequena comunidade têm de diferente em relação à população geral? Né? Quais são as vantagens? Se eu fizer um estudo local, o que eu vou ser capaz de ganhar? Que tipo de tratamento eu posso fazer que são mais efetivos para aquela população local em relação à população geral? Isso tem que estar no seu protocolo, né? Falar das vantagens. E o terceiro ponto, né, caso você comece sozinho, é desenvolver redes de pesquisa. Então, isso tem a ver com a ideia de construir capacidade local, mas você desenvolver redes de pesquisa. Então, participar de reuniões de pesquisa em universidades, por exemplo, ou tentar conversar com líderes locais, ter uma rede de contatos. Às vezes você pode não ter disponibilidade de participar de reuniões toda semana na universidade, porque é muito distante, mas você pode entrar em contato com os pesquisadores por e-mail, você pode acompanhar artigos, né? Você pode usar a internet, por exemplo, como essa sequência de vídeos, para se informar melhor. Uma sugestão que eu deixo como sugestão é você pegar cada um dos vídeos desse curso, fazer um pequeno resumo, pessoal mesmo. Você pode até gravar um vídeo, você pode gravar um vídeo a partir desse vídeo e transformar num treinamento para a comunidade local. Então você pode adaptar o conteúdo desses vídeos para a população local que você tem interesse e oferecer como treinamento ou como treinamento também, como uma preparação própria. Tá? Mas é importante também conhecer das suas perguntas de pesquisa que você tem interesse para a sua comunidade, quem são os pesquisadores que pesquisam os temas gerais. Entrar em contato com eles. Esses pesquisadores têm que saber que você está fazendo pesquisa, que você tem interesse também, que você faz estudos locais, se colocar à disposição, caso eles queiram fazer alguma parceria. Tá? Isso é muito importante.
Dá um pouco de trabalho, mas pode ser muito recompensador no sentido de melhorar a realidade das pessoas que você trabalha. Tá? A pesquisa colaborativa ela tem algumas características. Então suponha que você já fez sua rede de pesquisa, você já criou alguma capacidade local e você conseguiu uma parceria. Você conseguiu uma parceria de uma universidade ou de um outro país, né? Às vezes podem ser pessoas de países diferentes. Pode ser que você conseguiu enviar esse protocolo, um protocolo resultante desse curso, para o NIH dos Estados Unidos e você ganhou verba, né? Então vai ter um pesquisador lá do NIH que vai te acompanhar e vice-versa. E aí você tem coisas muito legais e coisas difíceis, né? Coisas complicadas. As coisas complicadas diz respeito a barreiras, né? Barreiras de distância, barreiras de idioma, barreiras culturais. Tá? Então, quando você faz trabalhos de pesquisa entre pessoas que têm línguas diferentes e culturas diferentes, isso sempre é um limitante, é uma barreira. Tá? Então, é necessário para o pesquisador comunitário, né, ou quem está encabeçando, o PI da pesquisa, tentar entender a cultura local. Então, seria muito importante estabelecer uma linguagem própria, né? Uma linguagem própria no sentido de você tentar entender melhor a língua mesmo, do país onde você está, tentar entender melhor. E, de novo, partir do pressuposto de que você não sabe nada. E de que o outro tem que te informar sobre como é a cultura dele. Tá? Então, isso acontece muito, essa imposição, em sociedades desiguais. Então, quem tem o dinheiro, e isso é muito ruim, tá? Isso tem que ser evitado, o pesquisador principal tem que ter muito em mente para lidar com isso, que quem tem o dinheiro, em geral, trata o colega de pesquisa, né, de um outro país, não como um colega, mas como um empregado. E a ideia é que isso não aconteça. Tá? Não é porque eu tenho dinheiro que a pesquisa tem que acontecer do jeito que eu acho. Tá? Temos que respeitar as características locais, culturais. E aí você tem que partir do pressuposto de que, caso eu tenha dinheiro e eu seja a pessoa de fora, que eu não sei qual a melhor forma de aplicar esse dinheiro a rigor. E isso tem que ser discutido sempre em grupo. Tá? Tem que ser sempre discutido em grupo. Então essas barreiras de cultura, de distância, inclusive, né, a dificuldade de fazer reuniões, pelo menos com Skype ou com a internet, hoje é mais possível fazer um contato, uma call semanal. Né? Mas mesmo assim é algo muito difícil. A pesquisa comunitária colaborativa é algo muito difícil, tem que ter bastante jogo de cintura. Tá? Isso tem que ser discutido também. Você tem que ter um gestor da pesquisa, como a gente comentou no vídeo do capítulo anterior, capítulo 17, você tem que ter um gestor de pesquisa que, entre outras coisas, gere conflitos, medie conflitos. Tá? Ainda falando sobre o financiamento, a gente tem uma questão de lógica de assimetria de poder. Né? Essa assimetria é em relação a quem tem o financiamento e quem não tem. A assimetria de poder acontece por conta do financiamento, mas acontece também em função do conhecimento. Então, se eu sou um pesquisador e eu conheço muito de métodos de pesquisa, né, e pesquisa clínica, e eu vou num outro país onde a tradição de pesquisa é mais baixa, ou as pessoas têm menos experiência, isso é uma assimetria de poder também. Tá? Então, a pesquisa não pode acontecer só porque eu sei mais de método. Ela tem que levar em conta, de fato, a realidade daquele local. Então, antes de eu tentar impor que esse é o melhor método, eu tenho que fazer os outros entenderem, de fato, que aquela metodologia é a melhor. Eu tenho que ensinar as pessoas dos outros centros. Você tem que promover cursos de treinamento para que todos fiquem no mesmo nível metodológico. E aí a discussão cultural tem que ser a preponderante. Tá? Então, em relação à renda, é algo que tem que ser evitado. A pesquisa não tem que acontecer só porque eu tenho dinheiro e você não. Tá? Você tem que respeitar a realidade local, senão vira uma pesquisa comum. Né? E também tem essa assimetria de poder no que diz respeito ao conhecimento. Por isso que antes de começar o estudo, para fomentar a capacidade local de pesquisa, tem que ser oferecido treinamentos de metodologia, de aplicação, de avaliação dos resultados em todos os participantes do estudo, para que o conhecimento médio seja equivalente. Tá? Além disso, você tem uma questão que é a capacidade administrativa do local. Às vezes, os centros de pesquisa locais, né, as comunidades locais, têm uma capacidade administrativa baixa, né, que seria de gestão de pessoas, de capacidade de aglutinar os dados, de organizar os dados. Muitas vezes, quando você está escrevendo o projeto de pesquisa, o protocolo, quando você vai fazer um orçamento, você tem que incluir
a contratação de pessoas responsáveis nos centros de pesquisa menores por organizar os dados. Às vezes é importante contratar um consultor externo ou um freelancer para fazer isso durante o período da pesquisa. Tá? Em indústria farmacêutica isso é muito comum, porque às vezes as pessoas trabalham muito, você não tem como deslocar alguém para fazer isso. Então tem que ser incluído na verba de pesquisa a contratação durante um período de tempo de serviço administrativo, serviço financeiro, né, de gestão, de controle dos custos e por aí vai. Tá? Não pense que isso não custa dinheiro. Tá? Tem que ser algo importante. Outra coisa, aí a gente entra na questão ética. Comitê de ética. Então imagine que aqui no Brasil vamos fazer um protocolo para testar um novo tratamento para diabetes. Tá? E temos como parceiros de pesquisa outros países da América Latina, tá? Da América Central e da América do Sul. Né? Países que falam espanhol, em geral. Né? Então temos uma questão cultural e uma questão de língua que é um pouco diferente, tem que ser adaptada. Então você tem um centro maior no Brasil, imagina que o financiamento é brasileiro, e esse financiamento vai ser dado também aos outros países para fomento de pesquisa nas unidades locais. Tá? Imagine, por exemplo, que a gente consiga verificar na nossa pesquisa que o tratamento foi de fato eficiente. O tratamento de fato melhora a qualidade de vida das pessoas com diabetes. Tá? No entanto, o custo desse tratamento é proibitivo para vários países, porque as pessoas são mais pobres. Tá? Será que foi ético usar elas para pesquisa, sendo que elas não vão ter benefício nenhum? Elas vão saber que existe um tratamento mais eficaz para a diabetes, mas elas não vão ser alvo porque elas não conseguem pagar pelo tratamento, por exemplo? Será que isso passaria no comitê de ética? Né? Será que isso não tem uma implicação ética para os países com desigualdade econômica? Sim, tá? É uma questão óbvia, sim. Isso tem que ser colocado. Né? Caso o tratamento tenha sido eficaz, como você mudaria uma política pública ou implementaria uma política pública também posteriormente para reduzir o custo, para subsidiar, para o país tentar subsidiar, né, esse tipo de tratamento ou algo do tipo. Ou criar uma indústria local de produção. Tá? As pesquisas comunitárias elas têm um impacto muito grande no desenvolvimento dos países. Tá? No desenvolvimento médico, né, de serviços públicos de saúde dos países. E por isso que elas são muito importantes, apesar de difíceis. Tá? Você tem que ter uma capacidade política muito grande, né, para respeitar as realidades locais. Tá? E também desenvolver a capacidade local de pesquisa. Não adianta nada você fazer um estudo multicêntrico comunitário, recrutar as pessoas, faz lá 6 meses, e acaba a pesquisa, todo mundo vai embora e você ficou com os dados. Tá? Isso é completamente antiético. Normalmente nos comitês de ética que você submete um projeto nesses termos, provavelmente vai vir com muitas sugestões para a sua pesquisa vai deixar que marca na comunidade local. Como você vai conseguir deixar uma capacidade de pesquisa latente, local, que vai possibilitar a implementação de uma política pública ali? Né? Quantas pessoas você vai formar? Por quanto tempo? Elas vão voltar para essa comunidade e continuar trabalhando? Como? Como você vai deixar, por exemplo, uma capacidade local de desenvolvimento de produção de remédio ou de produção de serviço? Tá? Isso tem que estar descrito no protocolo, sim, como algo ético, que gera um benefício para a comunidade, já que você está tentando entendê-la, né, estudar e tendo os dados dela. Tá? E isso parece muito legal, né? É um pouco empolgante quando você ouve sobre pesquisa comunitária, porque de fato você consegue mudar a política pública do país, né, de vários países. Mas ao mesmo tempo vem muita frustração. Tá? Isso é algo importante. Vem muitos desafios. A política não é científica. A ciência tem um caráter político, mas a política não é ciência. Então, em alguns casos, por exemplo, que eu já tive alguma experiência, de implementação de políticas públicas muito eficazes, que de fato você sabe cientificamente que mudam, você implementa isso, por exemplo, em países da África, você vê que começa a ter resultado, mas acontece uma guerra civil. Né? E aí todo o recurso é perdido, todos os locais são destruídos e por aí vai. É algo extremamente frustrante e difícil, não só pela realidade local, claro, mas pela perda de pessoas e recurso. Tá? Isso pode acontecer. Além disso, tem o cuidado com os pesquisadores.
Os pesquisadores em comunidades mais restritas, locais, podem sofrer vários tipos de represália, de dificuldades, pelas questões culturais, por aí vai. Tem dificuldades também, são muito difíceis a implementação desses serviços. E, de novo, existe a importância de integrar às áreas médicas profissionais de outras áreas, né, sobretudo das ciências humanas, né, sociólogos, antropólogos, psicólogos, né, para o entendimento melhor dos aspectos culturais daqueles locais. Então, apesar de ter muitas frustrações, caso você consiga implementar, mesmo que não seja a contento, né, as recompensas são enormes. Você tem ganhos de políticos, né, você cria redes de pesquisa mais sólidas, você desenvolve parcerias que duram décadas, né. Deixo claro, por exemplo, que essa própria sequência de vídeos que estamos vendo porque temos, para quem não sabe, temos essa versão de cursos em português e em espanhol, né. Isso é uma forma de estudo comunitário, né? Temos a parceria entre países diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, para a implementação de uma política, ou uma tentativa, né, de política de fomentar a pesquisa nos alunos de áreas médicas em diferentes países, com diferentes línguas, e você que está nos assistindo está contribuindo para isso também, né? Então, essa própria sequência de vídeos é um exemplo de um estudo multicêntrico colaborativo, né, para diferentes comunidades. Você pode pegar esses vídeos e adaptar esses vídeos à realidade de regiões regiões diferentes, e para melhorar o grau de entendimento sobre protocolos de pesquisa em várias áreas, tá? Isso é muito importante. Então, caso nós aqui, né, eu e a Lizzie, por exemplo, e a Érica fomos bem-sucedidos, isso é uma recompensa muito grande, tá? Contamos com vocês para isso. Então, vocês, agora no final dessa sequência de vídeos, vocês conseguem ver que vocês fazem parte de um estudo comunitário multicêntrico, que quanto mais países forem envolvidos, melhor, tá? Chegamos ao final do capítulo. Como não podia deixar de ser, vamos à nossa pergunta. Vamos lá, a questão do capítulo 18, Estudos Comunitários e Internacionais. A pergunta é a seguinte: um investigador deseja estudar as características e o curso clínico de pacientes com dor abdominal de etiologia desconhecida. Dor abdominal, tá? Ele planeja recrutar pacientes com dor abdominal cuja causa específica não foi identificada após uma bateria de exames. Há duas opções para o recrutamento dos sujeitos: o ambulatório de gastro de um centro médico de referência, né, ou uma rede local de unidades de atenção primária à saúde, de postos de saúde. Quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem de coleta de dados? Tá? Pense a respeito, já vamos com a resposta. Pensaram? Vamos lá. Então, para realizar o meu estudo sobre dor abdominal de etiologia desconhecida, se eu fizer a coleta de dados num ambulatório de gastro, enterologia padrão, de referência, tem uma vantagem, que é uma fonte conveniente e acessível de pacientes. Todos os pacientes têm uma probabilidade muito alta de relatarem dor abdominal. Geralmente as pessoas que trabalham no ambulatório já têm um conhecimento melhor sobre técnica de coleta de dados, de organização, né? A rotina é mais organizada, e não deve ser difícil de implementar uma bateria padrão de testes ali, né? Então não vai mudar muito a rotina do local, tá? Isso é uma vantagem. A desvantagem é que essa amostra pode ser muito viesada. Por quê? Porque a pessoa que já vai no ambulatório de gastro, ela passou por um centro de atenção primária e foi encaminhada para lá, né? Então já não é uma população tão alvo, assim, uma população já mais restrita, mais homogênea, né? Isso pode ser uma desvantagem, você tem menos validade externa
Talvez os resultados que você encontrar ali não valham para todas as pessoas da população que tem dor abdominal, né? Quando eu trabalho na unidade de atenção primária, né, a grande vantagem é que é possível identificar pacientes em diferentes fases da dor, né? Eu posso identificar pacientes na primeira manifestação do quadro clínico, e não quando ele já passou pela atenção primária com dor, e aí chega com um quadro um pouco mais grave. Eu posso encontrar pacientes com dor mais leve, né? Além disso, os médicos comunitários podem ser beneficiados pela oportunidade de participar em pesquisa. Então, como eu faço trabalho num posto de saúde, eu posso criar capacidade de pesquisa ali treinando os médicos locais, né, ou os profissionais de saúde locais. Então eu posso incluir eles na produção científica, caso eles tenham interesse. Tá? A grande desvantagem é uma questão logística, porque a implementação da bateria de testes pode dar trabalho. Como ninguém tem muito treinamento, e a rotina em geral pode ser muito complicada, em geral eles não têm muito treino. Então, identificar médicos e pacientes e implementar o protocolo de pesquisa pode demandar um grande esforço de organização. Às vezes, compensa, por exemplo, você contratar um serviço externo que começa a fazer esse trabalho e, ao mesmo tempo, vai preparando a unidade local, para que ela incorpore isso como parte dos seus serviços de rotina. Aí você vai estar criando capacidade de pesquisa local, vai estar melhorando as estimativas dos dados epidemiológicos para um estudo geral. Posteriormente, também vai estar atraindo mais pessoas para o interesse no método científico, que é algo muito importante. Tá? Então, chegamos ao final do capítulo 18. Parabéns por terem chegado até aqui, estamos muito perto do final. E agora vocês perceberem que vocês também fazem parte desse estudo comunitário que estamos fazendo, né, de desenvolvimento de protocolos de pesquisa em países de toda a América, né, da América Central e do Sul. Tá? E também de quem tiver interesse. Tá? Então, fiquem felizes que vocês fazem parte desse estudo com a gente. Tá? Então, espero que tenham aproveitado e aguarde o último capítulo 19. Até mais.